A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é irmã Célia e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito sério que é santificação. E eu já quero desde já agradecer você por estar aqui comigo nessa manhã. Então já vamos entrar aqui na palavra do Senhor, tá? Que está aberta que já deixei aberta aqui, 1 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 15 e 16. 15 e 16, vamos ver aqui que está escrito. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor está nos chamando para a santificação. O Senhor está nos chamando para sermos separados do pecado. Quando o Senhor nos chama à santificação, a sermos separados do pecado, Ele não está querendo nos chatear. Pelo contrário, isso é amor de Deus para conosco. Por quê? Porque a santificação nos traz vida, nos traz comunhão com Deus. E o pecado traz a destruição, traz a morte. É por isso que nessa manhã o Senhor está nos convidando à santificação. E o que é santificar? Nos nossos dias de hoje, o que é santificar? Santificar é você vigiar os seus olhos, vigiar a sua boca, vigiar o seu coração. Em que você tem colocado os seus olhos nesses dias em que nós ficamos com o celular, às vezes, 24 horas na mão? Quem trabalha com internet, quem trabalha com vendas, quem trabalha online, fica muito tempo com o celular na mão. E muitas vezes nós vemos coisas que não agradam a Deus. Então, o que você tem visto? O que você tem colocado diante dos seus olhos? Na palavra de Deus diz que nós não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos, porque os nossos olhos é a janela do nosso corpo. E tudo que você vê entra no seu corpo. Se você vê coisas boas através dos seus olhos, vai entrar coisas boas no seu corpo. Se você vê coisas más, coisas ruins vão entrar no seu corpo. Você não vai ficar bem com Deus. E o que você tem falado? O que você tem falado? Você tem abençoado o seu próximo? Você tem abençoado o seu parente? Você tem abençoado aquela pessoa da sua família? Aquele seu vizinho? Aquele irmão da igreja? O seu filho? O seu marido? A sua esposa? Você tem abençoado eles? Ou você tem amaldiçoado? O que tem saído da sua boca? O Senhor, na palavra de Deus está escrito que o Senhor vai cobrar cada palavra ociosa que saiu da nossa boca. Então nós temos que abençoar nosso próximo, abençoar aqueles que nos fazem mal e nunca amaldiçoar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo carnal, mas existe um mundo espiritual que é muito mais real do que o carnal. E tudo que você fala fica no mundo espiritual. Se sai coisas ruins da sua boca, essas coisas ruins vão ficar no mundo espiritual e vão voltar para a sua vida de alguma forma ruim. Se você fala coisas boas, essas coisas boas ficam no mundo espiritual e elas vão voltar para a sua vida como coisas boas. Muitas pessoas não têm o que deseja no seu coração porque falam mal uma das outras. Na palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos é para salmodiar, para cantar cânticos, para falar coisas boas, para nos alegrarmos no Senhor. Tem pessoa que se reúne, vai para casa da vizinha, vai para casa do vizinho, vai para casa do parente para falar mal dos outros. Para falar mal da igreja, para falar mal do pastor, para falar mal do irmão, para falar mal da irmã, para falar mal do vizinho. Tem pessoas que falam mal até dos filhos. Tem mãe que fala mal dos filhos. Tem vó que fala mal dos netos. Leva maldição para a própria família. E o Senhor está nos chamando nessa manhã para a santificação. Santifica os seus lábios. Mas como que eu vou santificar meus lábios? Adorando a Deus em todo o tempo. Que sai da sua boca coisas boas, coisas santas, coisas agradáveis. Tudo aquilo que traz edificação, que traz bondade para o nosso coração. Se afaste do mal, se afaste da ira, se afaste da gritaria. Ai, mas eu sou uma pessoa muito nervosa, então ore e jejue por você mesmo. Passe um tempo orando por você mesmo. Peça a Deus misericórdia para a sua vida. Para que você seja uma pessoa mais calma, mais tolerante. Tenha um tempo de oração por você mesmo.
Você que muitas vezes tem ressentimento no coração, Deus está te chamando à santificação. Limpe o seu coração, porque no céu não entra pecado, no céu não entra mágoa, no céu não entra rancor, no céu não entra ressentimento, no céu não entra espírito de ira. Ai, mas eu não tenho jeito. Tem jeito sim. Tem jeito, para tudo tem jeito, até para a morte. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo veio na terra e ressuscitou os mortos. Até para a morte tem jeito. A palavra de Deus diz: se creres em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Talvez sua alma está morta, está cheia de ressentimento, está cheia de mágoa, os seus olhos estão todos contaminados. Mas nessa manhã o Senhor te chama à santificação. Sede santos, como o Senhor é santo. Vamos ler aqui mais um versículo da palavra do Senhor? Em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4 e o versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Está escrito assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Existe a prostituição física e existe também a prostituição espiritual. Quando você vê algo que não agrada a Deus, você está se prostituindo espiritualmente. Então se afaste de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos ver também aqui mais um versículo que eu gostaria de ler com vocês. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenho cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A pessoa que tem raiz de amargura, além dela estar toda contaminada, ela contamina quem está ao redor. Ela começa a falar mal da pessoa, ela fala mal para A, para B, para C, ela pega aquele ressentimento que ela tem e começa a expor. Como? Falando mal das pessoas. Outras murmuram. Murmura o tempo todo. Murmura o tempo todo. Murmura da bênção, murmura da prova, murmura de tudo. Até mesmo no meio da bênção a pessoa está murmurando. Eu vou até contar um pequeno caos que aconteceu. Eu estava dentro do ônibus, né? E uma senhora, uma irmã, ela entrou no ônibus, o ônibus estava cheio e ela estava em pé. E eu estava bem sentada no degrau, porque o ônibus estava cheio, eu sentei no degrau, estava um pouquinho cansada, eu sentei no degrau e fiquei ali. E eu percebi que ela ficou ali parada no degrau e ela começou a fazer uma cara muito feia pro rapaz que estava sentado no banco. Aquele banco não tinha aquela plaquinha de idosos, mas ela ficou olhando com uma cara feia pro rapaz e o rapaz falou assim: eu vou dar lugar, eu tô tão cansado, ele falou para ela, que era de tarde e com certeza tinha acabado de sair de serviço. Ele falou, vou dar lugar, porque eu tô tão cansado. E ela com uma grosseria, com uma estupidez, ela falou, eu também tô muito cansada porque eu trabalhei até agora. Trabalhei passando roupa até agora. Tudo bem, mas ela continuou murmurando. Ela sentou naquele banco, irmãos. Mas essa mulher murmurava tanto. Ai, porque esses moços ficam sentando no nosso lugar. E porque tem que levantar. E a outra pessoa do lado não parecia ser cristã, mas falou, não, mas ainda bem, né? Tentando, né? Apagar o fogo, né? Jogar panos frios no fogo, né? Para poder apagar. E, e ela falando mal. E ela começou a reclamar do ônibus, que é aqueles ônibus elétrico, né? Alto. Mas é apertadinho. Não porque eu não gosto desse ônibus. Eu não gosto desse ônibus. É porque eu não gosto disso. E eu porque não gosto daquilo. Ai, porque fica sentando no lugar das pessoas idosas. E ela murmurou. E isso foi me dando uma coisa tão ruim. E as pessoas que tinham levantado, o rapaz que levantou, que deu lugar para ela, olhava para a moça e falava assim, não é fácil não, não é fácil não. Então você via que ele estava cansado. Uma senhora de idade, que se diz cristã, reclamando.
Aí a pessoa que estava do lado levantou. Só que antes de levantar, eu já estava incomodada com toda aquela reclamação. Eu peguei, olhei para trás, assim, dei uma olhada, assim, para ela, mas não com cara feia, né? Mas, tipo, eu dei uma olhada, né? Tipo assim, puxa vida, né? Quanta reclamação, né? E ela continuou falando, falando. Aí a outra que estava do lado dela desceu e ninguém sentou do lado. Aí eu peguei e sentei. Essa mulher começou a querer conversar comigo, só que eu já não dei nem espaço. Mas eu fiquei, uhum. Aí ela percebeu que eu não estava dando lado para ela, mas mesmo assim ela continuou falando. E ela falou, e eu não respondi nada do que ela falava. E eu só falava, né, e tal. E ela foi falando e reclamando. Ah, porque as pessoas estavam conversando, ela estava ouvindo o assunto das pessoas e respondendo alto, criticando as pessoas no assunto que as pessoas estavam falando e no ônibus. Não, irmãos, puxa vida. Ela deveria ter agradecido o rapaz, que o rapaz deu lugar, porque ele não era obrigado a dar, porque ali não tinha plaquinha. Não tinha plaquinha, mas ele fez o favor, mesmo estando cansado, de dar o lugar. Ela deveria ter agradecido. Muito obrigada, porque o senhor deu o lugar. Eu sei que você está cansado, mas eu também estava trabalhando. Mas muito obrigada pela sua gentileza, né? E vai reclamando do ônibus. Nossa, obrigada por esse ônibus. Nossa, esse ônibus é novo. Que legal, esse ônibus é novo e tal. Mas reclamou e reclamou. Então, irmãos, eu estou falando isso porque o senhor falou no meu coração para me falar. Então, se você está no meio de ímpios, está no meio de muitas pessoas, não fique reclamando, não fique murmurando, não dê mau testemunho, não dê mau exemplo. Mas santifique-se, seja santo, como Deus é santo. Abra sua boca somente para abençoar. Então, aquele rapaz, e a esposa dele, né? Aquele rapaz saiu de lá chateado do ônibus, porque aquela mulher estava reclamando o tempo todo, que ela recebeu a benção dela, ela sentou e continuou murmurando, e continuou reclamando, e continuou falando. Então, que nós venhamos nessa manhã ser abençoadores, né? E não viemos ficar murmurando, não viemos ficar questionando, falando mal das pessoas uns para os outros. Nós viemos estar na presença do Senhor. Então, irmãos, santificação não é perfeição, mas é você fugir do pecado, escolher o que você assiste, cuidado com as suas palavras, ter cuidado com as palavras. Então, isso é santificação, é se separar do mal. Então, santificação não é mudar a sua aparência. Essa senhora do ônibus tinha uma aparência de uma mulher muito crente. Não é só aparência, é mudança interior. E outra, na palavra de Deus diz que nós temos que renovar a nossa mente. Nós não podemos aceitar as coisas desse mundo, que está em Romanos 12, do 1 ao 2. Mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós não devemos ficar, nos acomodar com esse mundo. Romanos 12, o versículo 1, a parte B diz assim, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis, o versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, nós temos que ser separados, irmãos. E aqui no Salmo 119, o verso 9. Vamos ver o que está escrito. Sempre lendo na Bíblia, né, irmão? Sempre procurando que está na palavra de Deus, que não venha ser nada de nós mesmos, né? Mas que venha ser pela direção do Espírito Santo. O Salmo 119 e o versículo 9 diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração. Temos que ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos traz vida, que nos ajuda a sermos separados do pecado. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra, observando a palavra do Senhor. De todo o meu coração te busquei. Busque o Senhor de todo o teu coração. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Busque o Senhor e ore.
lê a palavra de Deus e ore por você mesmo. Clame por você mesmo. Senhor, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Então clame por você mesmo. Tira um tempo de jejum e oração por você mesmo. Nós estamos nos últimos segundos, não vou falar minutos, nos últimos segundos da igreja da terra. A qualquer momento, o Senhor Jesus vai vir arrebatar a igreja, porque a maioria, se não todos, os sinais já se cumpriram. Então não fique desapercebido. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O inimigo está ao derredor, buscando a que ele possa tragar. Que o inimigo não venha te achar, que você esteja escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra onipotente. Descanse. Descanse no Senhor. Se esconda no esconderijo do Senhor. Busque o Senhor em todo o tempo. E nós vamos estar agora orando, irmãos, para que o Senhor venha nos santificar, para que o Senhor venha preparar no nosso coração. Porque o Senhor tem falado para mim, fique preparada para o arrebatamento da igreja. Fique preparada. O Senhor não está falando assim para mim, ó, se prepare, porque breve vai ser o arrebatamento da igreja. Não, o Senhor tem falado para mim, fique preparada. E o Senhor já tem dado sonhos e visões com o arrebatamento da igreja, com o fim dos tempos. Tudo que tem acontecido em Israel, tudo que tem acontecido no mundo, é sinais. Sinais da vinda do Senhor Jesus. Então fique apercebido. Vamos orar agora e buscar a face do Senhor para que o Senhor venha nos ajudar a nos santificar, purificar nosso coração, nossa mente, os nossos olhos, dar estratégia para nós fugirmos desse pecado. Fazer igual José. José largou a capa para trás, mas ele não quis saber do pecado. E que o Senhor venha nessa manhã nos ajudar a largar essa capa do pecado para trás. Vamos estar orando? Vamos buscar a face do Senhor em oração. Feche seus olhos, inclina sua cabeça e ora juntamente comigo. Deus eterno, Deus santo, Deus maravilhoso e Deus justo. Senhor, estamos aqui na tua presença, não por mim mesma, Senhor. Não falando nada de mim mesma, mas tudo é a tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor nos chama nessa manhã a santificação, Senhor, para purificarmos os nossos olhos, purificarmos os nossos ouvidos, tomarmos cuidado com aquilo que nós ouvimos, tomarmos cuidado onde colocamos o nosso coração, Pai. Que nessa manhã, nada que te desagrade venha entrar no nosso coração, venha estar no nosso caminho, que nós venhamos ser como José, deixar a capa para trás, aquilo que não te agrada, a capa do pecado, da prostituição, do adultério, da lascívia, Pai, da mentira, do engano, da murmuração, Senhor, que todos esses males venham sair da nossa vida, que o espírito de rancor, de mágoa, de ressentimento venha sair da nossa vida, Pai, e que nós venhamos ser santos, separados para Ti, consagrados para Ti, não só, Senhor, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, Pai. E no nosso corpo também, porque muitos dizem que Deus só quer o coração. E Deus não quer só o coração, Deus quer corpo, mente, alma, espírito. O Senhor quer tudo de nós, Pai. O Senhor não quer reserva. O Senhor não aceita nenhum tipo de reserva. O Senhor quer dominar o nosso coração, a nossa mente, porque o Senhor nos ama. E no céu não entra pecado. No céu não entra contenda, nem separação e nem divisão, Pai. No céu não entra prostituição, não entra adultério. Então o Senhor nos chama para a santificação. Não entra fofoca, nem fuxico. Então o Senhor está nos chamando, Senhor, para sermos separados, para que nós venhamos ter condição de entrar no céu, Senhor. Para que o Senhor não venha falar para nós naquele dia, apartai-vos de mim, maldita, porque eu não te conheço. Muitos vão dizer, mas eu expulsei demônios em teu nome. Eu evangelizei, eu curei enfermos, eu fiz tantas coisas em teu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por falta de santificação, por contaminação nos olhos, na boca, no ouvido, aquilo que ouve. Mazelas, tristeza, rancor, ressentimento no coração. Murmuração, contenda, que todos esses males venham sair da nossa vida em nome de Jesus. Espírito de nervosismo, espírito de ira, de contenda, espírito de gritaria, que sai dessa vida, que sai dessa casa agora, pelo poder do sangue do Cordeiro. Sai dos caminhos, sai da mente, sai do coração, espírito de ira, espírito de contenda, espírito de nervosismo, sai dessa vida. E o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, eu profetizo, calma.
calma do Espírito Santo nos nossos corações, a calmaria do Espírito Santo, a paz que o mundo não pode nos dar, somente Cristo. Eu profetizo essa paz para o nosso coração, Pai. Profetizo estrutura emocional para nós, Senhor. Que nós venhamos ser estruturados emocionalmente, que nós venhamos ser dependentes do Senhor em tudo, no entrar, no sair, no deitar, no nosso levantar, Pai. Que de manhã nós venhamos buscar a Tua presença em todo o tempo. Ao deitar, nós venhamos buscar a Tua presença e que nós passamos o dia em oração, em espírito de oração, buscando a Tua presença. Nós temos que orar e vigiar em todo o tempo, Pai. Orar em todo o tempo, estar em espírito de oração e vigiar em todo o tempo. Nós venhamos ter sabedoria, entendimento, Pai, discernimento daquilo que não te agrada. Nos ajuda, Senhor, estamos de pé na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, estamos separados em santificação. Nos ajuda a ser santo como o Senhor é santo. Nos ajuda, Senhor, não julgar, não condenar, nem criticar ninguém, Pai. Porque na Tua palavra diz que nós não somos, Senhor, não fomos chamados para criticar, nem condenar, nem julgar ninguém. Mas nós somos chamados a orar, a buscar, a ajudar os mais fracos, meu Pai. Senhor, que nessa manhã Tua mão santa, poderosa, abençoadora venha limpar e purificar o nosso coração. E desde já, Senhor, te agradecemos, te louvamos por tudo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo e é maravilhoso. Amém. Amém, irmãos? E se você ficou comigo aqui até o final, que você deixe o seu joinha, que você escreva amém. Se você recebeu do Senhor, que você digite amém. E quero pedir também que você compartilhe esse vídeo para que a obra do Senhor venha se expandir, para que mais pessoas venham ouvir essa palavra. Porque o Senhor tem falado no meu coração, fale sobre santificação. E estamos precisando de santificação, porque breve a trombeta vai soar e nós temos que estar preparados. Então deixe seu joinha, compartilha esse vídeo, tá? E deixe o seu amém. Deus abençoe muito a sua vida e querendo Deus, permitindo Deus, estaremos aqui numa próxima oportunidade. Eu estou querendo postar vídeo dia sim, dia não. Eu estou vendo como o Senhor vai preparar para nós estarmos aqui juntamente com os irmãos. Em nome de Jesus, amém.